Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, é sempre um grande prazer tê-los conosco. Hoje está conosco também nosso comentarista de sempre, Rubens Moscatelli, presidente do SICOM. Dr. Rubens, muito obrigado por estar conosco, Rubens. Querela, é sempre um prazer estar aqui conversando com nossos telespectadores a respeito de assuntos de interesse de condomínio. Hoje vai ser um tema bem importante, hein? Pois é, nós trouxemos aqui hoje o Dr. Robson Amador. Dr. Robson Amador é mestre em Direito Tributário pela Universidade Católica da Argentina, UCA. É também professor universitário na Faculdade Exanc, também de Direito Tributário, e é sócio-diretor da RCA. Muito obrigado, Dr. Robson, por ter aceitado o nosso convite. Nós vamos tirar aqui todo o conhecimento do Dr. Robson a respeito das questões tributárias. Muito bem-vindo, viu? Um prazer estar aqui, todo o conhecimento. Então vai ser muito breve o programa, né? Porque as questões tributárias são sempre muito complexas e não tem como a gente conseguir administrar tudo, né? Mas é um prazer estar aqui e poder compartilhar algumas informações com vocês, sobretudo as questões provenientes a condomínio. Muito bom. Olha, gente, nesse exato momento tem algum legislador mudando a lei tributária. Nesse exato momento, então, para você ver. Eu queria, antes de nós iniciarmos aqui um debate, aqui falarmos sobre assuntos de questões tributárias, que envolve aí o seu condomínio, agradecer já alguns internautas. Tem um internauta que mandou para nós uma questão, e se você quiser participar também, utilize o nosso Facebook, vai aparecer aí na sua telinha, você pode aí anotar, entre em contato. Este que entrou pediu para que nós não divulgássemos o seu nome, está aqui garantido aquilo que você nos pede, e a seguinte questão ele fez, eu vou passar para o Rubens. Ele falou o seguinte para nós, Rubens, ele perguntou assim, tomou o devido cuidado na hora de comprar o apartamento, comprou seu apartamento, tirou todas as certidões do vendedor, tudo certo e tal. Aí, passado o tempo, ele foi surpreendido com uma ação trabalhista, que era do condomínio, não do proprietário, era do condomínio. Só que essa ação trabalhista era antes, aconteceu antes. A compra foi superveniente, quer dizer que a compra foi depois, a ação já existia. Ele quer saber se ele responde por isso ou se é o antigo proprietário. Querela, nesse caso, você tem o dispositivo do Código Civil, que é o artigo 1345, que ele estabelece que o dono, aquele que é proprietário, que consta do registro, responde sim por todos os débitos sobre esse imóvel incidentes dentro do condomínio. Como o condomínio, o apartamento, a unidade, ela tem uma fração ideal do todo, então ela também responde pelos débitos que são da própria coisa. Então, uma reclamação trabalhista que tenha acontecido antes mesmo da compra, ela, a princípio, dentro do condomínio, se resolve com a unidade. Quer dizer, o proprietário atual é que vai ter que desembolsar o quinhão, uma parte daquela dívida que foi constituída antes da aquisição. Entra no rateio normal do condomínio. Entra no rateio normal. E se ele tiver no contrato de compra e venda feito alguma estipulação dizendo, o vendedor dizendo a ele que não existia nenhum ônus sobre o imóvel, aí há possibilidade de uma controvérsia entre o adquirente e o vendedor. Então, daqui a pouco eu vou passar também para o Dr. Robson para ele dar opinião, antes de nós entrarmos em outros detalhes. Olha que coisa interessante. Normalmente você, quando vai comprar, você contrata um profissional para poder auxiliar você nisso. Então, o que normalmente o profissional faz? Ele pega todas as certidões do proprietário. Dificilmente ele pega algo do condomínio, mas a grande maioria dos contratos, que é de praxe, coloca que o vendedor está declarando naquele momento que está livre de qualquer ônus. Se ele declarou isso, aqui na minha modesta opinião, não é? Ele vai responder por isso, aquele que antecedeu, o que vendeu, porque ele declarou que não tinha. Ou senão ele tinha que dizer, você está ciente de que este condomínio sofre uma ação trabalhista. Entenda bem, você que está nos assistindo, não é o proprietário, é o condomínio. Dr. Robson. Penso de igual forma, porque, para fazer uma analogia com a ciência tributária, a disponibilidade de uma certidão, ela justamente tem também esse objetivo de excluir, afastar a responsabilidade do adquirente.
né, justamente porque ele está adquirindo aquele bem, aquela coisa, de boa fé, né, ciente das obrigações que, porventura, nesse caso, sendo uma certidão negativa, né, que não exista qualquer obrigação inadimplida, né, antes da aquisição do bem. Então, eu penso também, de igual forma o que você mencionou, que afastaria a responsabilidade desse adquirente. Né? Agora, é normal pedir a certidão negativa do condomínio? Não é comum, né? Não é comum. Ninguém pede? Na verdade, como nós falamos aqui, a questão de praxe, né, o corretor de imóveis, quando ele atua, ele verifica realmente só a questão do adquirente e do vendedor. Eu, sinceramente, gente, nunca vi ninguém pedir do condomínio. A gente fica sempre preocupado. Tem condômino, tem adquirente que sequer pede aquela declaração da administradora ou do condomínio se a unidade está em débito. Exato, tem muita gente que não faz nem isso, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque se eu não me cobrir com a certidão ou com a declaração de que não consta débito, artigo 1345, eu vou responder como se fosse dono desde o primeiro dia da existência daquele imóvel. Então você, meu amigo que perguntou, espero que nós tenhamos aqui respondido a contento. Vou aqui já orientar, o programa tem esse papel de utilidade pública mesmo. Agora procure um advogado, demonstre lá no seu contrato que houve lá, que está escrito que está livre, desimpedido de qualquer ônus, e faça contato com aquele que vendeu para você e busque os seus direitos. Agora, eu entendo também que a forma do rateio da data que você entrou para frente cabe a você. Correto? Perfeito. Está respondido, gente. Se precisar mais, só mandar. Agora vamos tratar de outro assunto, que é as questões tributárias. Gente, nesse país aqui, a coisa mais deliciosa que tem é pagar imposto. Porque tudo aquilo que a gente investe com imposto volta para nós. Não é um programa de comédia, nem anedota, nós estamos falando de algo muito sério aqui, que é a grande realidade desse país. Não volta para nós, não volta. Benefícios pouquíssimos. Muita penúria, muita luta para poder assistência médica e qualquer outra coisa. Rubens. Fora a mudança de regras constante, né? Quer dizer, tanto na área previdenciária como na área tributária propriamente dita. 90 e quantos anos aí agora com o tributário? Tem que somar o tributário não, o INSS? 95 e 85. 95 e 85 somado lá. Vamos fazer um programa só para isso, porque eu ia me aposentar, agora não vai dar, tem que esperar mais. Agora deixa eu falar uma coisa para você, Rubens, antes de passar para o Dr. Robson. Eu vou passar já para o Dr. Robson. Dr. Robson, como é que ficam essas questões de tanta... Nós temos muitas regras tributárias, né? E o professor Robson, advogado, especialista e mestre em direito tributário, essas questões que, para o nosso telespectador poder entender, de mudança dos tributos no ano, no decorrer do ano. Como é que se aplica? É no mesmo momento? Tem que esperar? Exercício? Dá uma explicada para nós. Querela, cada espécie de tributo existe uma regra, né? Que, diferentemente do comentarista esportivo, não é tão clara assim, né? Quando nós tratamos as questões tributárias. Veja, a regra constitucional diz, até com acervo principiológico, né? Ou seja, está na Constituição como um princípio, né? Que deve ser seguido. Que é a questão do princípio da anterioridade. Ou seja, toda mudança numa espécie tributária, os seus efeitos começam a valer somente a partir do exercício seguinte. Essa é a primeira regra. A segunda regra... O exercício é o outro ano. O outro ano. A outra regra é que, dependendo do tempo em que houver uma modificação legislativa no sistema tributário, por exemplo, a partir do último trimestre, ainda deverá respeitar 90 dias do exercício seguinte. Então não basta apenas tão somente respeitar o ano seguinte, e sim mais 90 dias. Senão, por exemplo... Senão ia ficar editando regra tudo no final do ano, né? Como era a prática do governo, até o último governo nós tínhamos mais ou menos essa prática. Dia 26, 27 de dezembro, o povo lá estava preocupado
em saber como que iria E ele põe um presentinho lá na árvore, né? Põe um presentinho na árvore e no dia 1º de janeiro estaria valendo as regras. Então, para dar de maldades, né? O pacote de maldades. Exatamente. Então, o objetivo, né, o espírito da lei, né, que está por trás disso é a questão da segurança jurídica. Ok. Então, a regra é essa. Aí nós temos alguns casos específicos onde o executivo possui essa autonomia para poder fazer alterações nos sistemas, no sistema tributário e ter sua aplicação imediata. Então nós temos algumas situações como exceção. Impostos de importação, de exportação, né, são os impostos aduaneiros, o IOF, são impostos que interferem diretamente na economia do país. Né? Então, essas modificações elas começam a valer no seguinte: as contribuições previdenciárias, o prazo é 90 dias apenas. Né? Então, precisa ser respeitado 90 dias. Então, toda essa mudança legislativa que nós estamos agora vivenciando, nós temos aqui, primeiro, que o Executivo já começou a legislar, que é um grande perigo que nós temos hoje, é legislar o sistema tributário por medida provisória. E aí, o prazo para conversão em lei de 60 dias, na verdade, o prazo mínimo para que haja uma mudança legislativa são os 90 dias. Então, é importante que o telespectador que está nos vendo hoje saiba que essa segurança jurídica que a Constituição lá em 88 trouxe como previsão, ela na verdade, para algumas espécies de tributo, ela é bem restrita. Então, sobretudo, o Executivo tem um papel muito importante, no sentido de trazer mudanças, e essas mudanças, elas muitas vezes elas não apenas oneram quem está pagando, mas quem tem, por exemplo, a obrigação de lançar, né? Por exemplo, as administradoras, a contabilidade, o condomínio, né? Em poder, primeiro, estar atualizado a isso, porque se não estiver atualizado, vai cometer uma falha, né? Uma sonegação, né? Que muitas vezes não tem ali a questão do dolo, né? Da vontade de trazer prejuízo ao erário público. Mas, por falta de informação, ele faz um lançamento tributário que não é mais compatível com o atual sistema. Nós vamos voltar aqui, vamos dar um breakzinho, vamos voltar, Rubens, e eu queria que você passasse a falar para nós a respeito exatamente do que é lá dentro do condomínio e esses tributos que pode deixar o nosso condomínio um pouco mais alto ou alguma forma de poder também baratear. O presidente do SICOM vai poder dar essa opinião para nós também. Nós vamos dar uma paradinha, gente, fica aí, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Olá, meus amigos, estamos de volta com o nosso programa Viver em Condomínio. Gostaria de lembrar que o nosso programa vai ao ar às sextas-feiras, às 8h30 da noite, aos sábados às 11h e reprisa segunda e quarta-feira às 4h30 da tarde. Acompanhe você, se você perdeu, o programa inédito tem as reprises para você poder acompanhar. No intervalo, nós estávamos falando aqui das questões tributárias, né? E eu queria ouvir agora do Rubens. Rubens, qual que é o tributo, se é que tem também a possibilidade, algo de fazer baratear isso com questões tributárias? Nós temos aqui uma via, né? Porque tá aí, a terceirização tá aí. Ela realmente ajuda ou equipara? Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Cara, é muito importante a gente destacar o seguinte: se você colocar na ponta do lápis a questão da terceirização do trabalho no condomínio ou a manutenção do trabalhador próprio na parte tributária, você não tem quase nenhuma diferença. Primeiro porque você, lá, o trabalhador, você vai ter o recolhimento das contribuições sociais, o fundo de garantia, a incidência sobre a remuneração. Então, o percentual ele vai girar em torno de 23%, 24%. Ok. Né? Vai depender do... No caso lá do prestador de serviço, do fornecimento de mão de obra, você vai ter o ISS, você vai ter que fazer uma reserva, porque se a empresa não fizer os recolhimentos do INSS, do Fundo de Garantia, o condomínio acaba sendo também, hoje é subsidiário, mas pelo projeto vai ser solidário. Então, veja que eu estou acrescendo aí o ISS. Já tinha contribuição social, já tinha Fundo de Garantia e, eventualmente, eu vou ter também o ISS. Entendi. E como condomínio, eu tenho que fazer a retenção e o recolhimento. Ah, então, ó, quer ver? Tem um negocinho que o Rubens falou aqui, duas palavrinhas, subsidiária e solidária. A diferença, só para explicar aí para vocês, o subsidiário é aquele que só vai pagar se o outro não pagar. Tem uma preferência. Preferência, isso. A solidariedade, não. Ele escolhe qualquer um dos dois e vai, quem tem mais vai na frente. E certamente o condomínio é o que tem mais. É o que entra na frente, teoricamente. Até porque o condomínio não tem para onde fugir, né? Pois é. Não tem rodinha, não muda de endereço. E outra, está todo mundo lá respondendo pela mesma conta. Para o governo, é muito interessante e conveniente que essa responsabilidade seja solidária. Porque ele não precisaria exaurir a primeira etapa para depois cobrar daquele que de fato tem uma capacidade contributiva. O governo é mestre mesmo em fazer algo que lhe beneficia, né? E mesmo porque aqui eu não consigo deixar de estabelecer uma crítica, porque eu não tenho nada contra imposto, muito pelo contrário, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, é assim que funciona mesmo. Só que nós todos aqui nos deparamos, né, com um governo corrupto, com um sistema que tira o seu dinheiro. E para suprir o buraco que alguns fizeram, que não são poucos, que levam muito, faz você e eu pagar a conta. Dr. Robson, na verdade o condomínio em si, pessoa jurídica do condomínio, ela é isenta de imposto, não é? Sim. E só que ela tem um papel, para você poder entender, de repassar isso. Então, como funciona? A princípio, quando se fala que o condomínio é isento de imposto, justamente parte da situação de que ele não tem um intuito lucrativo, né? Ele faz apenas o rateio de despesas. Eu falo a princípio porque existem também exceções com relação a hoje nós temos condomínios que
locam parte do seu espaço, Ok. né, da sua área útil, ou do apartamento do zelador que não está Vai mais gerar ocupado. Aí vai gerar um tributo por conta desse fato gerador, né? Agora, em regra, nós não temos essa figura. E quando ele paga também o síndico? Pois é. Aí surgem algumas situações específicas que a legislação já pontuou. Por exemplo, a questão da remuneração do síndico. Que para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, considera-se remuneração do síndico tanto o valor pago em pecúnia, em espécie, como também quando ele concede isenção do pagamento do condomínio. Né? Ou, por exemplo, uma ajuda de custo. Que aí surge uma grande polêmica nessa discussão. Ajuda de custo. Porque ajuda de custo não acresce o patrimônio de ninguém. E é fator Né? gerador. E passa a ser fato gerador. Gerador. Isso cria, inclusive, uma divergência conceitual daquilo que, para os demais contribuintes da Previdência Social, nós não temos a questão da ajuda de custo como fato gerador para a contribuição social. Né? Então, o que é importante que o nosso ouvinte hoje esteja atento é da responsabilidade do condomínio, primeiro, em pagar contribuição previdenciária sobre a remuneração do síndico, que é aí dentro daquela alíquota que ele estava há pouco falando, da questão dos 20% a 23%, contribuição patronal. Essa é a primeira responsabilidade. A segunda responsabilidade é da questão de cobrar, né? Fazer a retenção da contribuição previdenciária do síndico. É o fiscal, passa a ser o fiscal. Passa a ser o fiscal. Então ele tem, um primeiro momento, uma obrigação principal de pagar o tributo, a contribuição como patrão, e fazer a retenção do síndico. Ok. Né? Seja qual for a modalidade. A não ser que o síndico ele esteja ali exercendo sua função sem ter qualquer tipo de remuneração ou isenção. Muito bem. Olha, eu vou ser muito sincero para você aqui. Eu admiro o tributarista. Eu sou um civilista. O Rubens é civilista também, Rubens? Sim, um pouquinho de cada coisa. Não, eu sou. Admiro o tributarista. Tenho uma dificuldade com o tributo porque me remete à pessoa que cobra. E a pessoa que cobra não é muito bom para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Mas só para esclarecer, eu tenho minha formação civilista sim, porém quando adentrei a área de condomínio, você tem que começar... Não, você é um caso à parte, né? Rubem. Você é presidente do sindicato. E falando nisso, até aproveitando aqui o presidente do sindicato, que ele vive e respira. Não tem outro caminho para você aí, patronal, que quer tirar suas dúvidas, é o SICOM mesmo. É uma entidade de classe, é lá que você precisa tirar suas dúvidas e se fortalecer. O que mais onera em termos de tributo um condomínio? Olha, o mais onerado que é o condomínio é na questão justamente da contribuição social. Porque se você for ver o regime lá previdenciário, embora o condomínio não tenha por objetivo final lucratividade, produção ou qualquer coisa relacionada a pessoas jurídicas em geral, o condomínio é um centro de custo. Ele está ali para prover a conservação e manutenção própria. O gestor. Não, e é para própria. Não tem nada que vá sair dali. Então não tem ganho de capital, não tem eventualmente lucro, não tem sobra. É para fazer aquilo ali e pronto. Muito bem. Se a gente conceber por aí, em tese, deveria ser mais barato a carga tributária. Mas a alíquota é igualzinha à de uma empresa grande. O síndico é um contribuinte individual, como qualquer outro. Ele é facultativo? Em que sentido? Se ele recebe remuneração ou é isento, ele tem que pagar 11% para a Previdência Social. Sim. Só não podendo pagar se ele não receber nada. Então, na verdade, não é facultativo coisa nenhuma. Se ele receber, ele tem que pagar. Agora, olha, você precisa ter uma boa administração, viu? Presta bem atenção nisso. E dentro disso que eu estou falando, que eu vejo muito, até para baratear o condomínio, o que acontece? Muito síndico, até por desconhecimento, acredito eu, ele engloba o valor dos 20% que seria do condomínio e os 11% dele, e quem vai pagar a conta é o condomínio. Então isso onera. Onera. Porque você tem que considerar... Na verdade, a obrigação é dele. Você tem que considerar o quê? Espera aí, eu estou recebendo a isenção. Meu condomínio é R$1.000 por mês, uma suposição. Estou deixando de pagar 800. Pago só o fundo de reserva e o fundo de obras, se tiver lá. Muito bem.
Esses 800 já vão entrar na conta dos outros. Se eu ainda acrescentar sobre esses 800 os 20%, que é o INSS, e mais os 11%, que é dele, quanto é que vai ficar? Então, atenção aonde? Lá na DARF, lá no recolhimento que eu tenho, na DARF não, na GPS, que você vai ter a verificação de para quem estou pagando. Muitas vezes as pessoas vão lá com o demonstrativo e falam assim, mas escuta, eu tenho só 2 funcionários, eu estou pagando esse valor imenso aqui de INSS. Porque não é só o síndico, lógico, não estou aqui jogando também pedra no síndico. Claro que não. Porque tem os outros prestadores de serviço. Você tem lá um encanador, você tem lá eventualmente um pintor. Que ele serve como também tem INSS. Ok. E aí o que acontece? O desconhecimento leva a pagar mais. Às vezes, se você fizer um cálculo, o doutor está aqui para me dizer se estou errado, se você contratar uma empresa, ou o e-mail lá, o CNPJ, sim, o INSS é mais barato se você contratar a pessoa física. Entendi. Mas só que isso não é propagado. Então você acaba falando assim, vou ajudar lá o Antônio, mas ele não tem empresa, ele não... E é por isso que no outro programa, no programa passado ou retrasado, não me recordo bem, nós trouxemos aqui uma empresa de administração. Sim. Esse é um ponto importante. Agora, nós estamos acabando já o programa é muito rápido. Ele é tão rápido exatamente igual como legislar nas questões tributárias. Né? A cada minuto nasce uma lei nova. Doutor Robson, professor, essa questão principiológica do direito tributário. Se dinheiro volta, como é que você vê essa aplicação desse recurso efetivamente que o governo recolhe, voltando para a população, que é isso que ele quer saber? Não existe Constituição Federal no mundo que proteja mais os direitos e garantias do contribuinte. Né? A Carta Cidadã é perfeita. Okay. A execução dela que hoje é falha. Né? A minha esperança, por ser a Carta ainda, comparada às outras constituições do mundo, nova, é que a gente consiga reverter esse quadro político. O que existe, na verdade, e nós estamos buscando, né, em todos os setores da sociedade civil, é uma maior transparência da aplicação dos recursos. Né? Por isso que essa transparência está dando tantas repercussões que a mídia tem retratado. Né? Mas se você analisar pura e simplesmente a Constituição, né, você vai ver que muitas vezes você pode estar lendo ali um romance, Jorge Amado ou Constituição Federal, a questão, ela traz essa segurança, mas a gente está tratando isso ainda como ficção. Muito bom, mas olha, nosso programa encerrou, nós vamos encerrar aqui, mas aproveitando esse momento que o professor e o Dr. Robson trouxe, todos nós 3 aqui hoje no programa somos professores. E a nossa esperança está em você aí que nos assiste e você que está aprendendo conosco. Tem condição de mudar esse país, sim. São vocês que vão nos ajudar nisso. Suas considerações finais, Rubens. Como eu falei no começo, realmente hoje o programa seria muito importante para o condomínio e acredito eu que aqui a gente não falou 10% da dificuldade que é a questão tributária, previdenciária dentro do condomínio. Muita coisa, né? Então, até o próximo programa. Eu queria agradecer a presença do Dr. Robson Amador, mestre em Direito Tributário pela Universidade Católica da Argentina, professor da Exanc de Direito Tributário e sócio-diretor da RCA. Muito obrigado pela presença, viu, doutor? Foi um prazer estar aqui e sugiro que cada condômino que nos assiste, cada síndico, procure se informar, né, para que se evite problemas aí com o leão. Obrigado pela sua presença novamente, viu? Entre em contato conosco, faça como o seu amigo, seu colega fez, jogou perguntas para o lado de cá, nós temos o maior prazer em responder a você. O programa terminou, até a próxima oportunidade, fiquem com Deus. No próximo programa vamos trazer mais novidade para você. Até lá.